Tribunal Constitucional valida Congresso de todos os partidos. Superintendente-chefe que engravidou a neta de 11 anos de idade desobedece ordem judicial. Manuel Aragão avisou: bem-vindo a mais um vídeo do seu canal. Ajude o canal a manter-se em pé com qualquer centavo. Tribunal Constitucional valida Congresso de todos os partidos. O Tribunal Constitucional decidiu nesta sexta-feira, 25, proceder com a anotação de todos os partidos políticos, MPLA, Bloco Democrático, FNLA e UNITA que realizaram os seus congressos no ano passado. Na decisão tomada ficou acordado que no próximo mês de abril, o mesmo tribunal irá reagir aos pedidos de impugnação, cujos requerentes pedem anulação do MPLA, avançado pelo militante Antônio Venâncio, e da UNITA, avançado por militantes, as principais forças políticas no país. O BD e a FNLA realizaram os seus congressos em julho do ano passado. Já o MPLA e a UNITA no mês de dezembro. Desde algum tempo que se tem levantado vozes, mostram preocupação pelo facto de as eleições virem a ser convocadas, sem que o tribunal tenha anotado ainda algum congresso. De acordo com o Acórdão 700, o ato de anotação e validação são coisas diferentes. A anotação do Congresso serve para o registro da lista dos membros dos órgãos de direção, suas atas e demais documentos do Congresso. Já validade segundo, o documento dependente do respeito pela Constituição pela lei, e não do ato administrativo de anotação e registro. A iniciativa de se anotar registrar o Congresso da UNITA acontece na mesma semana em que notícias avançadas pelo Correio Angolense indicam que entre segunda e terça-feira, João Lourenço chamou a presidente do Tribunal Constitucional para lhe dizer que não admite outro desfecho, que não há anulação do Congresso dos Maninhos e o consequente afastamento do odiado Adalberto Costa Júnior da corrida presidencial. Segundo a publicação, é essa imposição que a trêmula Laurinda Cardoso tem transmitido individualmente aos seus pares, lembrando que o desfecho do processo da UNITA ficou desenhado quando, contornando o costumeiro sorteio, foi parar às mãos da juíza Maria de Fátima da Silva. O enredo ficou completo quando a presidente do TC escolheu Juvenis Paulo para coadjuvar Maria de Fátima na produção do projeto do acórdão. Maria de Fátima da Silva, para quem, ainda, não sabe, é a cara metade do presidente da Comissão Nacional Eleitoral. Por Clube Capa. Vamos às outras novidades. Superintendente-chefe que engravidou a neta de 11 anos de idade desobedece ordem judicial. João Batista Velasco Galiano, então superintendente-chefe e diretor financeiro do Comando Provincial do Bengo, é acusado de não prestar auxílio ao filho resultante de uma agressão sexual, bem como de não pagar a indenização arbitrada pelo tribunal. A decisão judicial resulta do julgamento, que teve lugar no Tribunal Provincial do Bengo, no ano de 2017, cujo réu confesso, João Batista Velasco Galiano, a data com 59 anos de idade, então superintendente-chefe e diretor financeiro do Comando Provincial do Bengo, respondeu pelo crime de violação sexual contra menor de 12 anos de idade. Portanto, o julgamento culminou na condenação do agressor sexual na pena máxima de 12 anos de prisão maior, 65 mil kwanzas à taxa de justiça, bem como a pagar 16 milhões de kwanzas, a título de indenização a favor da vítima. No entanto, após recurso solicitado pela defesa, o Tribunal Supremo, através da primeira secção da Câmara Criminal, terá alegadamente apreciado e decidido manter os 12 anos de prisão maior e, abismalmente, reduzido para 1 milhão de kwanzas, o valor a favor da vítima, numa conferência em que o advogado da lesada não foi tido nem achado, tal como ordena o princípio básico da jurisprudência. Todavia, segundo uma fonte fidedigna do Na Mira do Crime, decorridos cerca de 5 anos desde a condenação do acusado, os valores em causa ainda não chegaram às mãos da ofendida. Fez saber a mesma fonte que, segundo um oficial de justiça do Tribunal Provincial do Bengo, a referida indenização deverá ser paga em 2 prestações. Ou seja, a primeira metade quando o menor tiver 6 anos de idade, enquanto outra quantia a família só conhecerá após a adolescência da criança. Porém, tal argumento não consta do acórdão do Tribunal Superior em posse deste jornal. Logo, tal decisão, segundo a fonte que preferiu o anonimato, não satisfaz a família da lesada atendendo o fato que o menor carece de cuidados especiais.
A criança praticamente não é saudável. Só para ter noção, ele esteve hospitalizado cerca de 1 mês e 15 dias após o seu nascimento, e, de lá para cá, a rotina tem sido a mesma, doença atrás de doença, e concomitantemente hospital atrás de hospital, lamentou, para posterior explicar que, nem apoio alimentar a criança recebe. Quanto ao réu, sabe este órgão que 3 anos após a sua condenação já gozava de privilégios. Ou seja, beneficiava de um final de semana em casa e outro na cadeia de forma alternada. Outro sim, salientar que por conta das suas influências, o mesmo terá conseguido que fosse aposentado antes da sua condenação, para beneficiar dos longos anos ao serviço da corporação castrense. Conheça o caso. A menor em causa vivia com a mãe no município de Cacoaco, em Luanda. No entanto, aos finais de semana e feriados, frequentava a casa dos avós. Precisamente nessas ocasiões, a companheira do acusado deslocava-se para o mercado do Panguila, onde fazia os seus negócios, e lá permanecia o dia todo. Foi assim que no mês de janeiro do ano 2016, João Batista Velasco Galiano, o avó, então agente da lei, e com responsabilidades acrescidas, no que diz respeito à proteção à criança, encontrando-se apenas os dois em casa, no condomínio Palmeiras, em Caxito, começou a palpar a criança, e proferindo elogios. De seguida, levou-a para um dos quartos da residência, e sob ameaças de morte, ordenou-a despir-se, e a deitar-se na cama. Em ato contínuo introduziu o pênis ereto na cavidade vaginal da mesma, de modo que tiveram relações sexuais. Portanto, daquela data em diante, tornou-se recorrente manter relações sexuais com a neta de 11 anos, sendo que, para silenciá-la, ameaçava de morte intimidando-a, avisando que faria o mesmo com a mãe da criança, caso ela revelasse a verdade. Todavia, a descoberta só foi possível quando a mãe da infeliz apercebeu-se da alteração fisiológica da rapariga, sendo que esta já se encontrava com cerca de 22 semanas de gestação. Obrigaram-na a confessar, e para o espanto da família, o Ngombiri era o próprio avô. Vamos às outras novidades. Manuel Aragão avisou. Técnica e gramaticalmente sofrível. Como classifica Rui Verde, professor de Direito e consultor jurídico do Macaangola, o que há a reter do projeto de acórdão do Tribunal Constitucional, aparentemente vazado a destempo, é a sua recomendação final. A anulação do 13º Congresso da UNITA. Possivelmente surpreendido pelo vazamento, e garantidamente encabulado por causa dos erros de palmatória, que Rui Verde lhe aponta, o que Tribunal Constitucional está, neste momento, a fazer é aprimorar o documento, extraindo-lhe as barbaridades jurídicas e gramaticais. Apenas isso e nada mais do que isso. A essência do documento, a anulação do Congresso da UNITA, não será alterada. É esse o desfecho que o presidente João Lourenço quer para o Congresso, e com esse desfecho que o Tribunal Constitucional encerrará o 13º Congresso da UNITA. Entre segunda e terça-feira, João Lourenço chamou a presidente do Tribunal Constitucional, para lhe dizer que não admite outro desfecho, que não há anulação do Congresso dos Maninhos, e o consequente afastamento do odiado Adalberto Costa Júnior da corrida presidencial. E é essa imposição que a trêmula Laurinda Cardoso tem transmitido individualmente aos seus pares. O desfecho do processo da UNITA ficou desenhado quando, contornando o costumeiro sorteio, foi parar às mãos da juíza Maria de Fátima da Silva. O enredo ficou completo quando a presidente do TC escolheu Juvenis Paulo para coadjuvar Maria de Fátima na produção do projeto do acórdão. Maria de Fátima da Silva, para quem, ainda, não sabe, é a cara metade do presidente da Comissão Nacional Eleitoral. Adalberto Costa Júnior contesta veementemente a indicação do marido da juíza Maria de Fátima para a presidência da CNE. No julgamento de uma ação interposta por militantes da UNITA para anulação do Congresso, que elegeu Adalberto Costa Júnior, era, de todo, impossível que Maria de Fátima da Silva não encarnasse as dores do marido. A escolha do coadjutor da relatora não foi casual. A militância de Juvenis Paulo no MPLA é conhecida. Ele próprio faz questão de dissipar todas e eventuais dúvidas a respeito. É com indisfarçável alegria que se deixa fotografar, devidamente fardado, nos principais eventos do MPLA. Juntar a esposa do presidente da CNE e o assumido militante do MPLA num caso que envolve Adalberto Costa Júnior, equivale a um antecipado atestado de morte ao réu.
lado a lado, Maria de Fátima da Silva e Juvenis Paulo são nitroglicerina pura. Sob o efeito do que parece ser um poderoso anestésico, Angola assiste, impassível, à consumação do suicídio do Estado de Direito, de que Manuel Aragão alertou na sua despedida do Tribunal Constitucional. Como qualquer cidadão razoavelmente informado suspeitará, a mais do que inevitável anulação do 13º Congresso da UNITA não decorre de qualquer imperativo legal. O Congresso da UNITA será anulado pela simples razão de que o presidente da República não quer Adalberto Costa Júnior no seu caminho para a pretendida reeleição. Daqui a pouco menos de um mês, o próprio presidente da República dará o tiro de largada para a corrida às próximas eleições. Mas com exceção do MPLA, cujo programa político foi apresentado, o mês passado pelo próprio João Lourenço, no Quando Cubango, e da Casa C, cuja liderança já foi reconhecida pelo Tribunal Constitucional, o país não tem ciência de outras forças legalmente habilitadas a disputar as eleições. Nos Estados democráticos de direito, e não nesse simulacro, que nos enfiam goela abaixo porque, a essa distância das eleições, os angolanos já estariam empenhados em fazer os seus juízos sobre as valias de cada um dos concorrentes. No simulacro de Estado democrático de direito que João Lourenço vende, sem sucesso, ao mundo, há pouco mais de 4 meses das eleições, apenas ele e o seu séquito no Tribunal Constitucional sabem quem não vai a jogo. No simulacro de Estado democrático de direito, há pouco menos de 4 meses das próximas eleições, a comunicação social pública continua sob apertado controle do MPLA. O artigo 2 da Constituição define a República de Angola como um Estado democrático de direito, que tem como fundamentos a soberania popular, o primado da Constituição e da lei, a separação de poderes e interdependência de funções, a unidade nacional, o pluralismo de expressão e de organização política e a democracia representativa e participativa. Embora escrita em português inteligível, a comunicação social pública resume o pluralismo de expressão e de organização política ao MPLA. O número 4 do artigo 17 da Constituição da República estabelece que os partidos políticos têm direito à igualdade de tratamento por parte das entidades que exercem o poder público, direito a um tratamento imparcial da imprensa pública e direito de oposição democrática, nos termos da Constituição e da lei. No seu cotidiano, a comunicação social do Estado pisoteia tranquilamente os preceitos constitucionais perante o olhar silencioso do Tribunal Constitucional. O tratamento privilegiado que a mídia pública dá ao MPLA fere a igualdade de tratamento que a CRA estabelece para todos os partidos. Estranhamente, ou talvez nem por isso, o Tribunal Constitucional finge cegueira, mudeza, surdez perante o sequestro da comunicação social pública feito à luz do dia. Há pouco menos de 4 meses das eleições, o comportamento descaradamente inclinado da mídia pública é um forte ingrediente da fraude eleitoral. Há pouco menos de 4 meses das eleições, o próprio Tribunal Constitucional, ao arrastar incompreensivelmente a anotação dos congressos dos principais partidos, coloca-se a jeito para ser tomado também como um fator de fraude eleitoral. O suicídio do Estado democrático de direito de que Aragão falou é este, em que o atual presidente da República e candidato à reeleição se permite escolher com quem quer ir a jogo. No simulacro de Estado democrático de direito, o presidente da República convoca a presidente do Tribunal Constitucional para lhe ditar os desfechos que quer para cada caso. Já foi assim com o anterior Congresso anulado da UNITA. No simulacro de Estado democrático de direito, a presidente do Tribunal Constitucional sente-se lisonjeada por receber ordens diretas do titular do Poder Executivo. Ora, sendo evidente que não quer Adalberto Costa Júnior entre os seus adversários, a João Lourenço saberia bem uma vitória, mesmo que esmagadora, sobre Manuel Fernandes ou Quintino Moreira. A um partido com o passado do MPLA, saberia bem uma vitória eleitoral obtida sobre adversários como Casa C ou APN. Ao tramar a anulação do Congresso e o consequente afastamento de Adalberto Costa Júnior da competição eleitoral, João Lourenço expõe, cruamente, as suas fraquezas, os seus medos. Mostra que não tem arcabouço para enfrentar concorrentes competitivos. O caso da UNITA enterra, de vez, a velha ladainha do MPLA, de que as suas vitórias sempre foram determinadas pelos eleitores.
pela mão do presidente João Lourenço, torna-se claro como a água que, sem trapaça, o MPLA não vai a lado algum. Verdadeiros patriotas, há neste momento militantes e dirigentes do MPLA profundamente envergonhados com os rumos do seu partido. Indivíduos verdadeiramente empenhados numa vitória justa e honesta veem agora todo o seu esforço deitado na sarjeta por ação direta de um líder que não abre mão de uma vitória na secretaria. Por Correio Angolense. Chegamos ao fim de mais um vídeo, até breve.